Olá, meu amigo, minha amiga, parabéns, tá certo? Boas-vindas ao nosso curso Decifrando a Diabetes. E eu quero realmente parabenizar você por ter tomado essa atitude. Isso prova que você realmente quer mudar seu estilo de vida e quer realmente controlar a sua diabetes. E esse controle da diabetes, ele pode chegar a diabetes tipo 2, aqueles pacientes, a gente vai estudar tudo sobre diabetes, tá certo? Mas esse controle da diabetes, ele é plausível, sim, ele pode acontecer a tal ponto de você não precisar utilizar mais nenhum tipo de medicamento, tá certo? Isso não é, agora é uma coisa que necessita de comprometimento e disciplina, tá certo? Porque não adianta só você fazer as aulas, estudar tudo que está aqui e não colocar nada em prática. Então isso não tem solução, tá certo? Agora, se você estuda aqui, tá certo? Estuda tudo que a gente colocou aqui e põe tudo em prática, você vai ver que resultados maravilhosos você vai se permitir a ter, tá certo? Então, precisa de duas coisas: compromisso e disciplina. Compromisso de estudar todas as aulas e a disciplina de colocar em prática tudo que você vai aprender aqui conosco. E diga-se de passagem, você vai aprender tanta coisa sobre diabetes, tá certo? Que você vai saber muito mais do que muito profissional de saúde aí poderia te ensinar. E isso não desmerecendo os profissionais de saúde não, pessoal. Você que é pré-diabético, diabético, tá certo? Você tem, ou então que você cuida de alguém, comprou esse curso porque você cuida de alguém que é diabético, ou então que está passando está sendo com a diabetes descompensada e você quer ajudar, você tem que saber muito mais do que o médico, do que qualquer uma outra pessoa sobre a sua doença. Por quê? Porque o conhecimento, ele é revolucionário. Ele gera, tá certo, decisões que fazem com que a gente mude a nossa vida literalmente, tá certo? Então, vamos à introdução do nosso curso aí. Veja só, o curso ele tem 50 aulas. Poderá ter mais aulas no futuro? Sim, vocês receberão essas aulas como aulas bônus que serão anexadas ao curso e vocês terão acesso a ela também, tá certo? O curso, essas 50 aulas serão distribuídas em 5 módulos, cada módulo com 10 aulas. E aí vocês vão aprender muita coisa em relação a diabetes. Classificação, quais são os tipos, né, quais são os tratamentos, sono, fumo, intestino, tem uma série de coisas que a gente vai ver sobre diabetes que provavelmente você ainda nem ouviu falar sobre isso e que influencia no controle da diabetes, tá certo? E quando a gente foca aqui, a gente foca na diabetes tipo 2, mas nós vamos comentar também diabetes tipo 1, vai ganhar muito com todas as informações que você vai ter aqui, tá certo? Diabetes gestacional, e aí tem vários tipos de diabetes que a gente vai comentar e você vai saber muito, mas muita coisa aqui, literalmente. Uma das coisas também que eu chamo a atenção é que o que você deverá fazer para fixar melhor o aprendizado pega um caderninho, pega uma caneta e começa a assistir às aulas e anotar tudo que a gente está dizendo. Se pintar alguma dúvida naquele momento, você anota a dúvida, tá certo? Por quê? Porque nós vamos ter os nossos canais de comunicação, que não vai ter o e-mail de suporte, onde você vai poder enviar todas as suas dúvidas para a gente, tá certo? E vamos ter também um canal no Telegram, tá certo? Que você também, a gente vai dar as aulas, vão ter aulas lá também, e onde a gente sempre vai avisar para vocês também. E esses endereços, esses links vão estar aqui embaixo desse vídeo. Depois que terminar, você lá confere aí tudinho para a gente ver direitinho, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, eu ainda não me apresentei, né? Eu sou Humberto Arruda, eu sou médico, 27 anos de formado, tá certo? A minha formação inicial é como médico radiologista, tá certo? Mas devido a um problema de saúde na família, eu tive que modificar um pouquinho. Eu fui começar a estudar para ajudar a minha filha do meio, tá certo? Que teve um probleminha de saúde e aí foi desiludida por alguns colegas, tá certo? Que disseram que não podiam fazer nada para ajudar, e para um pai médico escutar isso é complicado. Então
eu fui estudar, fui buscar conhecimento, tá certo? Passei mais de 3 anos estudando, fazendo algumas pós-graduações, tá certo? E hoje eu sou o médico que trata dela. Inclusive, eu vou contar até para vocês, na nossa segunda aula, só vou adiantar um pouquinho uma canjinha, eu era obeso, pessoal, pré-diabético e hipertenso, tá certo? Então eu vou contar para vocês isso na nossa próxima aula, uma coisinha vai ser rápida para contar um pouquinho da minha história e você lá ver como é que eu era antes e como eu estou agora, tá certo? 7 anos depois, mas eu consegui tudo essa alteração como eu estou hoje apenas com 6 meses fazendo essas modificações que eu estou ensinando para você também. Né? Aqui um pouquinho da minha história, tá certo? É algo curto que a gente não vai se deter aqui. Uma das coisas que eu queria perguntar a vocês é o seguinte: você acha que as doenças como diabetes, AVC, que são os derrames, a obesidade, o câncer, as doenças do coração, entre outras doenças, elas estão aumentando ou elas estão diminuindo? Com certeza você vai dizer que elas estão aumentando e a resposta está certa. Tá certo? O que está acontecendo, pessoal? A nossa genética é a mesma, tá certo? Mas as doenças estão todas aumentando. Nós estamos vivendo mais, mas estamos vivendo mais doentes. E aí não vale a pena. O ideal é que a gente viva bem, mas muito bem, com saúde também. Tá certo? E uma proposta aqui dada no nosso curso é, principalmente os pacientes diabéticos tipo 2, aqueles sim que eles consigam controlar a sua diabetes a tal ponto que eles nem precisem utilizar medicamentos, tá certo? Mas isso só vai ser feito com orientação médica. O seu papel aqui é estudar todo o curso, fazer a sua parte e quando chegar a hora de tirar ou não tirar a medicação, você não pode fazer isso sozinho. Você tem que estar com a orientação do seu médico para ele orientar se ele vai diminuir ou se ele vai tirar a medicação que você está usando, tá certo? Mas você nunca pode fazer isso sozinho, ou substituir ou diminuir dose sem a orientação do seu médico, tá certo? Então vamos lá. Um exemplo que eu quero dar aqui, as pessoas comentam, mas aí, doutor, diabetes realmente não tem cura. Aí eu pergunto a você, realmente, a turma costuma dizer que hipertensos, diabetes, isso não tem cura. Eu até de certa forma concordo a um certo ponto, mas eu acredito que ela pode ter controle a tal ponto, tanto da hipertensão como da diabetes, que muitas vezes você não precisa nem utilizar medicamentos. E aí você pode ter uma vida normal, sem nenhuma utilização de um medicamento, nem para diabetes, nem para hipertensão. Um exemplo típico, aqui, ó, eu vou dizer aqui o André Marques, aqui, vou citar ele como exemplo, apenas para dar o grau. Ele aqui é obeso, tá certo? Nessa primeira foto aqui, ele é obesozinho, tá certo? Depois da cirurgia bariátrica que ele fez, vamos supor, olha só, a maioria desses pacientes, assim, talvez não era o caso dele ainda, porque ele era um paciente muito jovem, tá certo? Mas veja, a maioria desses pacientes obesos, tá certo? Que tem 40, 50 anos de idade, normalmente esses pacientes estão hipertensos, se não estão diabéticos, eles estão no mínimo pré-diabéticos, tá certo? Aí o que acontece com esses pacientes? Eles fazem a cirurgia, aí eles ficam normalmente no peso ideal, e aí, depois de 2, 3 meses, quando ele vai fazer o remédio, vai tomar remédio da pressão? Provavelmente não. Vai tomar remédio da diabetes? Provavelmente não. E o que foi que aconteceu? Oxente, se ele estava aqui, ó, obeso e hipertenso e diabético, depois da cirurgia, 2, 3 meses, hipertensão foi embora, diabetes foi embora. Oxente, mas as doenças não são incuráveis? E como é que foi embora? Isso significa controle, pessoal. Ou seja, ele modificou o hábito da vida dele, que ele fez um procedimento onde ele emagreceu, diminuiu a ingestão de carboidrato, tudinho, e aí ele conseguiu controlar a diabetes e a hipertensão. Mas me diga o seguinte, se porventura ele voltar a engordar novamente, você acha que vai acontecer o quê? Diabetes volta? Volta. Hipertensão volta? Volta também, pessoal. Então, a gente não pode dizer que são doenças incuráveis, mas também não é curável, mas é uma doença controlável, tá certo? Você pode controlar ela a tal ponto que você nem precisa de utilizar medicamentos. E outra coisa, pessoal, não estou falando aqui, eu dei o exemplo da cirurgia bariátrica, mas eu não considero cirurgia bariátrica um procedimento saudável, tá certo? Até porque de cada 10 pacientes que fazem cirurgia bariátrica,
6 deles voltam a engordar novamente. Então, não é um procedimento interessante para você fazer. Além de trazer vários distúrbios metabólicos, você vai modificar completamente o seu trato intestinal. Então, não é uma coisa, você vai ter uma desbiose pelo resto da sua vida. Então, são procedimentos que eu não considero. Eu coloquei aqui como exemplo só para justificar que todo mundo diz, né? Hipertensão é incurável, diabetes é incurável. Não é bem assim também não. A gente dizer, se você fizer um controle alimentar, se enquadrar dentro do seu peso ideal, sim, diabetes pode ir embora, a hipertensão também pode ir embora, a tal ponto que você possa ter uma vida normal sem nenhum uso de medicamentos, tá certo? Então vamos ver. Então, aqui lembrando para você, Hipócrates, o pai da medicina, ele já dizia, tá certo? Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Pessoal, diabetes é uma doença alimentar. Então a gente não pode tratar a diabetes só com medicamentos. Isso não vai resolver o problema. Isso eu vejo no meu consultório todo dia, do dia a dia. O paciente chega lá, doutor, eu já estou tomando 2, 3, 4 remédios, só falta começar a tomar insulina e a diabetes não baixa. Entendeu? E quando você vai ver o histórico desse paciente, a alimentação dele, ele continua comendo bagaceiras o tempo inteiro, ele não modificou a alimentação, ele só focou no remédio. E o remédio, como o nome já diz, só faz remediar, ele não cura, tá certo? Então, todo diabético tem que focar na alimentação. Você focou na alimentação, o resultado vem. E não demora muito não, viu? Às vezes o resultado vem de um dia para o outro. Já tive paciente que chegou no meu consultório com glicemia de 400 e depois de uma orientação alimentar, logicamente ele estava usando os remédios ainda do dia, no outro dia, de manhã, antes foi de noite, no outro dia de manhã ele já estava com a glicose bem menor, abaixo de 150, tá certo? Então, o bonito da diabetes é que a resposta às vezes pode vir muito rápido e às vezes vem muito rápido, tá certo? Então, o que é que a gente considera como diabetes, né? Na literatura eles dizem o seguinte: é uma doença do metabolismo caracterizada pelo excesso de glicose no sangue ou na urina, que surge quando o pâncreas, né, deixa de produzir ou reduz a produção da insulina. A insulina é produzida pelo pâncreas e tem a função de diminuir a glicose no sangue, tá certo? Então, isso aí seria a diabetes. Quando a gente já tem uma falência do pâncreas e deixamos de produzir a insulina adequadamente. Mas olha, existe uma definição que eu gosto mais dessa daqui, que é de uma definição de um amigo, de um professor meu, tá certo? De uma pessoa que eu admiro muito, tá certo? E que ele diz o seguinte: diabetes é uma doença nutricional e não uma deficiência de um certo medicamento. Então, não se pode curar uma doença que é nutricional com uma intervenção medicamentosa. Se você for esperar que só o medicamento faça o que tem que ser feito, pessoal, você não vai ter resultados. Agora, quando você muda a sua alimentação, muda seu hábito alimentar, nem tenha dúvida, a sua glicose pode correr o risco de ir embora e você nem precisar de utilizar medicamentos. Aí você vai dizer, todo tipo de diabetes? Não, pessoal, infelizmente não. Existe diabetes gestacional, a gente consegue melhorar muito com a alimentação. A diabetes tipo 2, que é aquela que é já a diabetes do adulto, que a gente vai ver essa classificação, você vai aprender tudo, nem se preocupa aí, tá certo? Agora, a diabetes tipo 1, que é a diabetes juvenil, que começa numa fase, já início da fase da criança, né, com 5, 6, 7 anos, já tem criança até com 3, 2 anos começando a ser diagnosticada com diabetes tipo 1, pessoal, entendeu? Isso é alimentação. Então, essa, pessoal, do diabetes tipo 1, infelizmente, a gente não consegue mais melhorar assim. Assim, você não consegue mais, porque ele vai ter que tomar insulina? Vai. Mas aí, se você focar na alimentação, você tem grandes chances de tomar doses pequenas de insulina. Então, em vez de aumentar a dose de insulina, não, você vai diminuir a dose de insulina. Eu tenho umas histórias bonitas para contar aqui para vocês durante o curso, inclusive a de um médico, tá certo, de Nova York, que foi diagnosticado com diabetes tipo 1 ainda na infância, se formou em medicina depois de 40 anos e hoje ele ainda é vivo e atende no seu consultório ainda em Nova York com mais de 85 anos de idade e tem uma vida super normal. Pessoal, então aquele abraço grande e a gente se vê na nossa próxima aula.